Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em direito de família e sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade e parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem. Aperte os cintos. E para o nosso 11º episódio, Envelhecimento Feminino em Tempos de Redes Sociais, nossa convidada para bater um papo conosco é a Juliana Falcão. A Juliana é psicóloga e psicanalista, membro do Estúdio de Psicanálise, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, mestre em Psicologia pela UFAL, autora de artigos sobre a clínica psicanalítica e do livro Cortes e Cartas, estudos sobre automutilação. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Obrigada, Carol e Lavínia. É um prazer ter você aqui, Juliana, diretamente de Brasília, para o Interfaces. Olha que saiu, finalmente. Deu certo. Eu estava na expectativa de gravar com a Juliana e de coincidirem os horários, mas finalmente hoje deu certo. Bom, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigada. Então, esse tema é um tema que eu acho que vai atravessar muita gente. Envelhecimento da mulher e aí nesse paralelo das redes sociais. Queria primeiro começar assim, fazendo uma pergunta que eu acho que é base para a nossa conversa. Por que envelhecer é tão difícil? E aí eu já queria fazer uma segunda pergunta. Sim, e por que envelhecer para a mulher é mais difícil ainda? Vamos lá. Desafio é bom. Vamos lá, uma boa pergunta. Bom, eu acho que aí a gente já puxa a segunda parte do título do episódio, é que com redes sociais isso ficou realmente muito complicado. Eu fico me perguntando, pensando, né, no tempo das nossas avós, né, não digo nem mães, mas acho que avós e bisavós, será que era difícil envelhecer? Não me parece que tinha esse peso tão grande, né? Parece que era enfrentado como um curso natural da vida, né? É claro que uma mulher hoje de 60 anos é completamente diferente da minha avó com 60 anos, mas eu acho que as redes sociais e aí, né? Eu acho que um histórico de inserção da mulher no mercado de trabalho, a mulher ter condições financeiras, inclusive para bancar, né, procedimentos estéticos e tudo mais, isso eu acho que, né, criou uma revolução aí no que é envelhecer e no que é ser mulher mesmo, né, hoje. Parece que o envelhecer tem alguma coisa da perda. Você perde sua juventude, você perde algumas possibilidades, sei lá, inserção no mercado, vai ficando mais difícil. Para algumas mulheres que desejam, vai se perdendo com o passar do tempo a possibilidade de gestar, né? Se elas, né? Então, assim, perder é difícil. A gente tem uma dificuldade com a perda em si, é uma coisa do humano. Sim, uma dificuldade em lidar com limites, faltas, impossibilidades, né? Eu acho que a gente está a todo momento tentando driblar esses limites, né? E a ciência vem para isso também. Em relação à gestação, como você falou, né? Isso no tempo das nossas avós, bisavós, era sabido que chegava ali por volta dos 30 e pouco, ninguém estava muito pensando em ter filho mais, nem tentando, e nem talvez sentindo que era possível. E aí vai esticando esses limites e com isso também, né, vai vindo, eu acho, uma ilusão de potência total, né, de que não temos limites mais. E aí tem, né? Fora que essa questão especificamente dos filhos, antes se tinha filhos muito mais cedo, né? Hoje em dia a gente está começando com a idade bem mais avançada. Então, por exemplo, aos 40 anos, antes, não, como você falou, né? Aos 30 e poucos já se pensava em parar de ter filhos ou na impossibilidade de tê-los. Hoje em dia, aos 40, a gente está pensando em ter o primeiro, em começar, em ter o segundo, né? Enfim, sim. A gente está na dúvida, como eu, aos 40, se vai ter o segundo. E a gente hoje se permite a isso, né? Tanto
pela questão da evolução científica, que a gente tem essa possibilidade, quanto pela nossa própria percepção mesmo, enquanto mulheres, nessa idade, né, de que nós podemos. Embora ainda existam muitos julgamentos, infelizmente, com relação a isso, né? Eu, falando em julgamento, eu acho que é importante a gente frisar que existe o julgamento que vem de fora, e talvez em razão do efeito desse julgamento externo, venha o auto-julgamento, né? Eu acabei de passar por isso. Eu tava me organizando para vir para cá, aí coloquei minha blusa, comecei a colocar os acessórios, aí o cabelo não tava muito bem, eu disse, acho que eu vou prender. Quando eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar uma ligazinha e tal, aí eu, tá muito menininha. Aí eu, o que que é muito menininha, né? Então, assim, é pejorativo? O que é que eu tô pensando de mim? Não, eu vou hoje, sobretudo hoje eu vou. Porque a gente vai falar, a gente vai falar disso. Então, eu também penso que a gente ainda arrasta muito esse efeito, né, do que pensa a sociedade sobre a mulher. A mulher sofre muita pressão, né? A gente já falou sobre, por exemplo, não quero ser mãe em outros episódios, e o quanto que isso ainda afeta as mulheres, né? Que tem um objetivo maior e a prioridade, quero ter sucesso profissional, quero, enfim, outras coisas. E isso parece que ainda está pouco disponível, pelo menos não sem dor, né? Quando você diz eu não quero alguma coisa que, em tese, está no script do ser mulher. Sim. E só puxando o gancho disso que a Lavínia falou, essa questão do menininha, eu estava pensando aqui, contextualizando com o nosso tema das redes sociais, sobre a pressão também, por um lado. Na perspectiva que a Lavínia falou, foi o fato dela se permitir estar muito menininha ou ser muito menininha, né? Agora, e quando você se sente pressionada a estar mais jovem em razão do que é exposto nas redes sociais, naquele padrão de juventude, naquele padrão de beleza que é exposto nas redes sociais. E aí, o não se permitir envelhecer também pode vir, e vem, de fato, a meu ver, dessa pressão de que eu tenho que estar jovem, eu tenho que parecer jovem, eu tenho que parecer menininha, embora eu já tenha uma idade, enfim, que eu não seja tão menininha assim, né? Sim. Como você vê, você acha que isso acaba refletindo no próprio consultório mesmo, nos atendimentos, você acaba vendo muitas pessoas que têm essa cobrança, e aí até para vocês, né, que são vocês que também estão no dia a dia do atendimento da clínica, chega muita gente com essa dificuldade de lidar com isso, de se cobrar por se expor dessa forma, de estar sempre jovem, de aparentar estar jovem, de aparentar estar bem na perspectiva daquilo que a sociedade acha que é estar bem. Eu percebo que para a mulher é como se fosse sempre como se eu estivesse numa corda bamba de equilibrar, por exemplo, né? Será que eu estou muito menininha? Será que eu estou adequada para a situação? Será que os procedimentos estéticos que eu estou fazendo estão passando do limite e eu estou com cara, não sei, acho que vocês já ouviram isso, com cara de velha que está fazendo procedimento ou com cara de uma jovem naturalmente? Essa coisa do procedimento estético, eu acho que é todo um outro leque, né? Eu escuto, sim, principalmente das mulheres, majoritariamente das mulheres, essa preocupação estética, né? Isso para os homens não aparece muito, né? Então, eu acho que é uma preocupação de estar adequada, né? De estar à altura do que se espera profissionalmente, né? Eu estava lendo aquele livro que é bem conhecido, O Mito da Beleza, né? Que fala que nos anos 80 foi que as mulheres começaram a ter um poder aquisitivo, entrar no mercado de trabalho, ter um poder aquisitivo, né, maior. Então, por exemplo, até então, né, dependiam do marido, da família para fazer uma unha, fazer cabelo, e de repente puderam fazer isso, mas com o passar do tempo, quanto mais poder as mulheres foram tendo profissionalmente, maior vem a pressão estética, é uma coisa que vai puxando dos dois lados, né? E aí o mercado, claro, né, viu que poderia ganhar muito dinheiro, né, com as mulheres. E é verdade, né? Isso eu me coloco assim, eu penso nisso quando eu estou gastando dinheiro com coisas estéticas. Quanto dinheiro a gente gasta, quanto tempo a gente gasta, né? Para mim é muito a coisa de escolher as batalhas, assim, né? O que eu estou disposta a gastar tempo e dinheiro com aquilo e o que eu paro e penso, não, né? Não dá, é demais, né?
E eu acho que esse é o desafio desses tempos. A gente tá dentro, porque ninguém tá fora disso, né? A gente tá dentro, mas tá advertido disso, né? O que incomoda tanto e por que incomoda tanto, né? Então, eu acho que tem um sofrimento, sim, feminino em relação à estética que tá sempre ali, né? Mais ou menos, né? O mais que você consegue se descolar, ou quanto você tá dentro, mas tá ali, né? É a impressão que eu tenho. Uma coisa que eu penso quando eu vou fazer algum procedimento é se eu estou fazendo para mim ou Uhum. se eu estou fazendo para satisfazer a vontade Do do outro. outro. Você consegue descolar? Consigo. Ai, que bom. Eu tento, eu pelo menos tento, né? Uhum. Às vezes eu queria fazer isso, eu fico me olhando, tava incomodada com as ruguinhas na testa, não sei o quê. Meu Deus, será que eu tô incomodada? Porque eu estou incomodada, o que eu tô pensando no que vão achar das minhas ruguinhas na testa, né? Uhum. Enfim, eu acho que também, o caminho também é pensar naquilo que você faz, porque você se sente bem, Uhum. ou se você está fazendo simplesmente por pressão. E por pressão eu não aceito fazer. Né? Uhum. Pelo menos eu vou por esse caminho. Perfeito. Quando vocês falam isso tudo dessa pressão, né, e do quanto que isso tem se apresentado, eu lembro, eu até comentei com a Juliana, que eu tinha visto, relativamente falando recentemente, a Paola Oliveira, né, que Uhum. é uma referência de beleza aqui no país, fechou um contrato com uma marca de cosméticos e nesse contrato a regra é toda e qualquer publicação que ela faça, a não ser campanhas em outros trabalhos, tudo, mas por conta própria, nas redes sociais, sem uso de filtros. Uhum. Né? Uma tentativa de amenizar essa pressão que a gente sente, né? Das mulheres, sobretudo, que são referências para a gente se movimentarem para dizer, olha, eu, que sou isso tudo que dizem por aí, sou real. Também tenho celulite, também tenho estrias, também tenho rugas, também tenho olheiras. E naturalizar o processo de envelhecimento a partir dessas referências. Então, eu achei, assim, uma iniciativa fantástica e uso filtros, uso, sobretudo em alguns dias, né? A gente que tem filho pequeno ainda mais, quando não consegue dormir, aí vem aquela coisa toda. Não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer por mim, porque hoje eu não quero me sentir mal e eu vou ter essa ajuda. Mas me busco também para saber se eu estou fazendo aquilo para atender a alguém que não a mim mesma. Uhum. E vejo nesse cuidado uma forma da gente tentar, de alguma maneira, ir destilando um pouco dessa pressão. E acho que a gente, enquanto sociedade, precisa se movimentar, precisa empreender esforços para, de certo modo, contribuir para que o feminino possa existir sem tanta dor. Uhum. Né? Porque é puxado. E essa, eu também achei muito interessante essa iniciativa da Paola, né? E, e ela, eu acho que ela fez um videozinho falando sobre isso, né? E aí ela colocou assim um comentário de uma seguidora, nem se é seguidora, né? Uma pessoa, uma mulher, falando assim, numa foto dela, eu acho que de biquíni. Linda, mas precisa malhar mais um pouquinho, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que nas redes sociais a gente precisa estar muito advertida. É o discurso, porque o discurso é o que circula e o que autoriza certos lugares ou desautoriza, né? Então, a partir do momento que você comenta numa foto de uma outra mulher que ela precisa malhar mais um pouquinho, você está dizendo você não pode, você não deveria estar postando, né, uma foto dessa. Então, isso, né, eu acho que é importante se falar, espaços como esse aqui, para a gente pensar, né, quando for comentar alguma coisa, e eu nem digo só nas redes sociais, publicamente, mas até em grupos de amigas mesmo, assim, a gente, né, acaba às vezes as conversas girando muito em torno disso, né, de que fulana tá bem, fulano envelheceu bem, isso é um termo Uhum. interessante de se pensar, né? Ou fulana tá acabada, ou algo assim, né? Então, a gente também cria, porque os discursos, eles são criados, né? Não é como se eles estivessem ali e eles surgissem do nada, né? A gente reproduz e circula e a partir daí uma realidade se cria, né? Se forma. Então, esses comentários das redes sociais me assustam muito, assim. Porque é isso, a rede social, paradoxalmente, ela tira o filtro da vergonha, né? De quem vai comentar. Porque no mundo real, normal, a gente
é mediado pelo olhar do outro. Então, uma coisa que você fala e cria uma reação no outro, você às vezes se constrange, né? Se você faz um comentário inadequado e a pessoa fica meio assim, e você, não, isso aqui não é adequado. Mas nas redes sociais você não tem esse retorno do olhar, né? Então, isso cria essa sensação que você pode falar qualquer coisa, Tá sem ficando filtro. terra sem lei, né? Isso me faz lembrar que agora nós tivemos o Enem e o tema da redação falava sobre o trabalho e o cuidado que a mulher presta no âmbito familiar, doméstico e que não é reconhecido. Uhum. E aí, alguns comentários que eu li, isso para trazer a perspectiva do quanto que a mulher também, mesmo atravessada por tudo isso, muitas vezes reproduz e vai lá julgando outra mulher de uma forma super ferrenha. E aí várias mulheres diziam, eu não entendo o porquê desse tema. Acho que tá dentro do ser mulher o cuidado, o servir, Sim. né? E a cada comentário eu ia me assustando. Eu, gente, em que planeta nós estamos? Sim. Né? A mulher condenando um movimento importante, né? Então, outras já dizendo, nem virou uma receita de bolo, você tem que ter um determinado posicionamento político e vai dar certo, ainda que você não acredite nisso. Então, eu penso, quantas coisas a gente tem deixado passar, né, que são importantes e que a gente não percebe, sobretudo, o que me impressiona, em sendo mulher. É porque a nossa sociedade, a gente é uma sociedade machista e é um machismo estrutural. Então, não é só homem que é machista, né? A gente tem muitas mulheres que vivem também nessa perspectiva desse machismo estrutural e que não conseguem perceber o quão a gente já avançou, porque acham que porque falar de feminismo é mimimi. Falar do trabalho invisível da mulher é mimimi porque este é o papel da mulher. Né? A gente já falou aqui várias vezes, porque embora o foco do nosso podcast sejam temas que envolvam relações familiares, direito de família e psicologia, a gente acaba tendo que entrar nesses temas, como inclusive o tema de hoje, porque envolvem também relações familiares, mas questões sociais que a gente entende que são importantes, que a gente precisa abordar. Então, em outros episódios, a gente já tratou sobre essa questão do trabalho invisível, mas foi importante a Lavínia falar. Por quê? Porque, além dessa questão do envelhecimento, se exige muito da gente. A gente precisa trabalhar como se não fosse mãe, como se não fosse dona de casa. A gente precisa ser mãe, ser dona de casa, como se não trabalhasse, como se não envelhecesse, como se não ficássemos cansadas, enfim, né? São exigências de todos os lados, inclusive de outras mulheres que ainda não perceberam a importância de se abordar esse tipo de tema, de se falar sobre isso, que o nosso papel pode ser esse, de ficar em casa e cuidar dos filhos. Pode, se você quiser. Você só não pode ser obrigada a isso, né? Enfim, e eu acho que importantíssimo que o no Enem tenha sido abordada essa temática e que a gente continue falando sobre isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Juliana é: por que é que envelhecer adoece? Adoece no sentido que eu estou falando psicologicamente. Eu acho que tem muito a ver com isso que a Lavínia trouxe, eu acho que se deparar com limites, né? Porque o mundo hoje, né, a gente tem essa sensação ou essa ilusão de que não tem limites. Aí isso vai para a ciência, né? Inclusive a questão de fertilidade, né? Que dá uma sensação de que você tem muito controle em laboratório e tudo, e que sempre vai dar certo, e a gente vê que muitas vezes não dá, tem os limites do corpo, de tratamento, de doença, né? Uma das grandes fontes de sofrimento, né, que Freud falou, que é com o nosso corpo, né? Uma das grandes fontes de sofrimento é a nossa relação com o corpo, que adoece, que envelhece, que tem limites. Então, eu acho que tem essa dificuldade real, né, biológica, que a gente tenta negar, mas a gente se depara com ela. E aí, eu acho que, em relação à mulher, é isso, né? Você se apaga. Eu lembro que a Sarah Jessica Parker, né? Aquela atriz que faz Sex and the City, que é uma série muito... que eu acho que retrata muito o feminino, ou pelo menos um recorte do feminino, né? Ela disse, né? Ela está com 55, mais ou menos, e ela disse
que foi fazer a nova temporada, né, da série, agora elas já com 55, ela disse que teve muita crítica do tipo, mas essas mulheres já velhas e, né, fazendo coisas de pessoas, de mulheres, e ela dizendo, mas eu lembro que a frase dela foi assim, querem que eu faça o quê? Me esconda, né? Então, assim, não apareça mais. Então, eu acho que é isso, né? Não se aceita que as mulheres continuem tendo um papel protagonista. Eu acho que é isso, de protagonismo, né? Que de uns anos para cá teve, né, um ganho de poder nesse sentido profissional, mas como sempre, como tudo, toda vez que puxa de um lado, puxa do outro, né? Então, teve poder, inserção, autonomia financeira, e aí com isso vem, não, mas, né? O discurso, você tem autonomia financeira, mas você vai ter que gastar muito dinheiro para você continuar na posição que você está. E a gente faz isso também, né? Reproduz quando tem uma mulher numa posição de poder, ela tem que estar bem apresentável. Se você for ver Instagram, tem, né, vários Instagrams sobre imagem pessoal, o que você vai projetar, né, para ter sucesso. Então, é um custo muito alto para as mulheres se manterem numa posição de destaque, poder e autonomia, né? Eu acho. Isso. Então, A gente falando em envelhecimento, aí já pensa nas idades assim, em tese mais avançadas. Mas eu sei que você trabalha com um público mais jovem. E uhum. aí eu fiquei, enquanto você falava sobre isso, aí eu fiquei aqui comigo. Eu, adolescente, como que eu me via? Eu me preocupava muito, eu me comparava muito. Hoje, como é que você vê a gente não tinha, assim, as redes sociais, né, para nos dizer Uhum. a gente tinha no máximo a colega da sala, a amiga, a prima, a mãe. Hoje, para as meninas mais jovens, adolescentes, como é que tá essa percepção desse processo de transição da infância para a adolescência? Como é perceber esse corpo e perceber esse corpo diante desse universo que tá Sim. danado? Eu acho que as redes sociais, novamente, têm um papel muito importante nesse sentido, porque na nossa época, digamos, de adolescência, não tinha redes sociais, né? Mal tinha celular, internet. Então, o nosso acesso era com os nossos pares ali da escola, né? Ali muito, muito restrito. Era a nossa bolhazinha ali, meio protegida. Hoje, os adolescentes estão nas redes sociais e eles não têm acesso só ao conteúdo adolescente, né? Eles têm acesso a muito conteúdo adulto também. Então, se basta fazer uma busca ou falar de algum tema que é mais adulto para os algoritmos mandarem, né? Então, hoje eu acho que tem uma pressão estética, inclusive nas adolescentes, né? Eu conversando com amigas, né? Elas falando, às vezes, que tem filha, né? Filha de 11, 12 anos, e aí tem uma coisa, né, de unha grande, unha em gel, e maquiagem, e extensão de cabelo, e sobrancelha. Se a gente for ver, né, as mulheres, eu acho que na nossa época, você tinha o básico ali, né? Depilação, unha, cabelo, né? Hoje, se você for ver, é muito detalhe. É a sobrancelha que tem que ser desse jeito, a extensão de cílio. É muito tempo e energia, né, que se perde. Então, eu percebo isso não só no consultório, mas, né, com pesquisa mesmo com adolescentes, né, dessa pressão, dessa dificuldade em crescer mesmo, né, e aí se misturam as gerações também, porque as mães, né, que eu acho que anos atrás tinham uma diferença muito grande entre uma mulher que é mãe, né, uma mulher que é minha mãe, eu com 12, 13 anos, era uma coisa anos atrás, e hoje é outra, né, uma mulher que é mãe de uma adolescente de 12, 13 anos, ela é muito mais jovem, né, visualmente. Então, isso se mistura também, né, eu acho, em relação a limites a colocar, naturalização, né, de coisas que eu lembro na minha época tinha mães que às vezes, sei lá, a menina queria depilar as pernas e não, ainda não é a idade, né, então tinha, eu acho que limites mais claros. Hoje eu acho que está um pouco mais misturado, e aí com isso começa o sofrimento também, Era né. isso que eu ia perguntar, assim, quais são os sintomas que têm se apresentado em razão desse tipo de sofrimento e qual o manejo que geralmente a gente oferta na clínica a essas Uhum. pessoas que são atravessadas por tudo isso. Eu acho que no caso dos profissionais, né, da gente, assim, enquanto psicanalista, psicóloga, eu acho que é conseguir conversar no sentido de abrir, né, o olhar para isso, diferente do olhar dos pais, que deve ser, precisa ser mesmo, de controle, restrição, né? Eu acho que no nosso caso, pelo menos eu pensando assim, né, em pacientes adolescentes que eu já tive, que eu percebia que a questão das redes sociais estava causando muito sofrimento, no sentido assim,
acaba postando tudo, e aí o que vem, né, de comentário, de julgamento, e aí aquele sofrimento, que, claro, na adolescência parece que é o fim do mundo, porque, né, é outro tempo de vida. Eu acho que é isso, é levantar isso, mas será que precisa postar tudo, né? Será que não dá para tentar regular um pouco para quem postar? E aí eu acho que começam os mecanismos mesmo das próprias redes sociais de controle interno ali, né? Limitar para os melhores amigos, ocultar story, post de algumas pessoas, porque se você abre completamente, você está muito vulnerável, né? Para tudo que vai entrar. E o projeto das redes sociais, do algoritmo, ele é feito para isso, né? Ele é feito para manter o usuário ligado o maior número de horas possíveis, né? Inclusive o nome feed é isso. Feed é o que? É alimentar, né? Em inglês. Então, é para você estar lá, se você perder o alimento, você morre, né? Então, a ideia, né? O modelo de negócio de redes sociais é isso, manter o usuário ali o maior tempo possível. Claro que a gente adulto, e principalmente que pegou a transição, a gente consegue ainda, às vezes, ter né, se descolar um pouco, estranhar, né, isso. Já os adolescentes que são nativos digitais, que já nasceram com isso, eles não conseguem estranhar muito, né? Então eu acho que é muito no sentido de a gente estranhar, né, com os pacientes, mas, né, eu acho que até estranhar mesmo, mas caramba, isso, né, como é que é isso? E aí expõe para todo mundo, e, né, eu acho que é diferente de um olhar paterno e materno que vai simplesmente, não pode, não deve, né? A gente pode levantar, né, essas questões. Agora, será que não está em falta também esse olhar paterno e materno nesses casos, quando existem esses exageros? Sim. Às vezes eu penso nisso. Será que muitos casos também é uma falta de controle, né? Que acontece no ambiente familiar com relação a essa questão de exposição nas redes sociais. Porque eu acho que é isso também, é muito difícil. Eu acho que é um desafio da adolescência, né, em geral, é até onde entrar e até onde dar espaço. Que é preciso que o adolescente tenha privacidade, tenha espaço para ele, né, se descolar dos pais, montar as próprias perguntas, questões, descobrir certas coisas. Mas, às vezes, sim, eu percebo na clínica que os pais têm muito medo de entrar e serem invasivos e também acabam, né, deixando por uma dificuldade mesmo de saber a medida, né, ali, entre entrar e sair, né? Então, às vezes, realmente fica muito solto e o adolescente não tem recurso psíquico ainda para julgar, né, o que é prejudicial, o que é tranquilo, né? Que tipo de repercussão se tem, né? Eu vi recentemente, teve um caso no Rio de Janeiro, numa escola, de uns meninos que fizeram as montagens de fotos das amigas da sala, né? Com, acho que um corpo nu com o rosto das meninas, A né? inteligência artificial tem permitido esse tipo de coisa. Isso... E fica incrível. Você acredita mesmo que é aquela pessoa. E aí imagina a sensação de invasão dessas meninas, né? De terem essas fotos divulgadas. Então, né? Por mais que esses meninos, né? Eu não sei que tipo de punição se vai ter ou não. Mas são adolescentes muito jovens também, 13 anos ali, não sei, 14. Então, também não tem né, esse recurso psíquico de saber a repercussão que isso vai dar, né? A gente adulta... Juridicamente, isso pode ter repercussão tanto no âmbito civil, com relação à questão da reparação do dano moral, que pode advir em razão dessa divulgação dessas imagens, porque isso gera uma violação da integridade psíquica, que é um dos direitos da personalidade, e que, quando há esse tipo de violação, caracteriza dano moral e, consequentemente, o dever de reparar esse dano. No caso de adolescentes, né, essa responsabilização vai se dirigir aos pais. E é possível que haja uma repercussão criminal também, porque existem os crimes contra a honra. Só que também, no caso de adolescentes, como são inimputáveis, porque não têm ainda 18 anos... aí eles praticam ato infracional que vai ser regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, infelizmente, muita gente, tanto adolescentes quanto adultos, acabam divulgando essas imagens indevidamente na internet, porque, como Lavínia falou, acham que internet é terra sem lei, né? Mas tem lei, tem repercussão. Obviamente que, em algumas situações, é mais difícil de provar quem foi que fez aquela divulgação, porque existem muitos perfis que são fakes, enfim. Mas, havendo essa identificação,
há sim a possibilidade de responsabilização, tanto civil quanto criminal. E as pessoas precisam entender isso. Só que qual é o problema que acontece também? A reparação, ela acontece depois que o dano ocorreu. Muitas vezes, na prática, esse dano é irreparável. Porque, Sim. veja, você divulgar a imagem indevidamente de um adolescente, por exemplo, o constrangimento que isso gera, e que, às vezes, a gente vê situações de suicídio, né? A pessoa abandona a escola, a pessoa abandona a faculdade, enfim. E aí, morreu, não tem o que fazer mais, não tem dinheiro que pague. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção e orientar nossos filhos também. E os adultos também precisam entender que existem, sim, repercussões jurídicas para a prática desses atos. E a gente precisa também pensar preventivamente, no sentido de evitar que eles aconteçam, de pensar, e se fosse eu queria que a minha imagem fosse divulgada dessa forma, né? Por quê? Porque, às vezes, ainda que haja uma reparação, tem situações que são irreparáveis, porque já levaram à morte daquela pessoa, né? Infelizmente. Então, esse tipo de tema, eu me preocupo sempre em abordar justamente por causa disso, porque a gente não tem um controle prévio, até porque se tiver um controle prévio vai ser censura, né? Não tem como ficar controlando o que é que vai ser postado, mas aí a gente vai ter que agir preventivamente, no sentido de ter consciência mesmo acerca do que a gente fala na internet, acerca do que a gente posta na internet. E isso para todas as idades, né? Lembro, por exemplo, agora, voltando para a questão do envelhecimento, quando, por exemplo, a Cláudia Raia engravidou, né? Recentemente, o quão criticada e quantas críticas ofensivas. Vai ser a avó do filho, né? Uma mulher nessa idade tendo filho, como é que ela conseguiu ter filho? Enfim, as pessoas, como a gente já comentou aqui, acham que não existe limite com relação ao que se comenta, seja na idade que for. Mas é um ponto que a gente, de fato, precisa refletir e agir de forma preventiva também, né? Puxando o gancho daquela parte em que vocês falavam sobre a responsabilidade dos pais e das mães com relação ao manejo, né, com suas crias, eu lembro que, escutando uma jovem mulher, ela falando sobre a adolescência dela, falando como que o diálogo se estabelecia naquela época com o pai e com a mãe, e ela dizia assim: Lavínia, sempre tive muita liberdade. E isso foi horrível. Olha que contraste, né? Porque, pelo menos na minha época, nada podia. Né? Era não para tudo, era limite. Em cada passo tinha alguma coisa que o não estava A envolvido. minha filha diz: mãe, eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu sei que você já vai dizer não, mas eu vou tentar. Era exatamente isso que acontecia comigo. Eu já sabia. Ou então, assim, ia pro pai, porque em tese era mais fácil, conseguiu sim. E aí ele dizia: mas você tem que falar com sua mãe. E ficava aquele bate-bola. Mas, enfim, ela disse assim: uma das maiores dificuldades que eu enfrentei na minha adolescência foi a liberdade. Porque tudo que eu ouvia era: o que é que você acha? Parecia uma sessão de análise, né? Sim, mas o que é que você acha? Eles não me davam as respostas. E eu, aí já colocando as minhas palavras, né? Eu não tinha recursos para poder tomar aquelas decisões. E eu sei que eu errei muito. E eu percebo que eu precisava de alguma orientação, sim. Então, esse receio que a gente tem de dizer para o nosso filho e para a nossa filha, pelo menos as possibilidades, né, os caminhos que estão disponíveis, é algo que a gente deve revisitar. Porque a gente tem alguma experiência, nem que seja para nortear. Você não pode escolher por esse outro. Eventualmente, se for algo que você diga é danoso, aqui não tem o que fazer, você precisa se impor. Faz parte desse processo. Há uma hierarquia, não tem como a gente desconsiderar que estamos ali transmitindo alguma coisa. Mas o adolescente e a adolescente, me parece que realmente precisam, né, dessa orientação, desses caminhos enquanto possibilidades mais concretas para dizer: olha, eu estou minimamente seguro e segura de que isso que eu estou fazendo vai me levar aonde eu preciso chegar, porque a angústia que vem depois traz, inclusive, uma culpa.
Eu não soube escolher, mas como que você escolhe se você não tinha recurso para isso, né? Uhum. Então, acho que é importante que a gente se perceba nesse lugar. E aí, pensando no envelhecimento, eu gostaria de pensar também para além do envelhecimento físico. Eu também já escutei pessoa, mulher, que foi mãe na adolescência. E o que eu tive nessa escuta foi eu precisei amadurecer e envelhecer muito mais rápido, porque eu tinha agora uma pessoa para criar, eu era responsável por uma vida. É, como é que acontece isso? Quais são os eventuais danos na vida de uma menina, de uma jovem, que é impactada por uma realidade como essa de se tornar mãe e sente que de algum modo agora o comportamento não pode ser de adolescente porque já é mãe, então tem que ser uma mulher. Esse envelhecimento também psíquico e essa sensação de que precisa dar conta e entregar e reparar, porque ela cometeu o erro, entre aspas, de ter um filho ou uma filha antes do tempo. Pois é, eu acho que já é difícil separar maternidade e feminilidade, né, em qualquer idade, porque eu acho que isso está bem misturado e eu acho que mesmo mulheres que decidem ter filhos mais velhos, né, que já têm uma maturidade, ainda assim esses papéis se misturam e eu acho que na adolescência isso é muito mais complicado, né, separar, né, esse papel. Agora eu sou mãe, mas ainda sou mulher, ainda uma mulher que está ainda se desenvolvendo, descobrindo, às vezes, sexualidade, né, preferências, modos de se relacionar, às vezes até, né, tem mais, talvez, vulnerabilidade em entrar em relacionamentos abusivos. Então, eu acho que tem danos, né? Tem efeitos. Agora, eu acho que depois, às vezes, de o filho ou a filha crescer e até igualar um pouco a idade, isso aí pode ser ressignificado, né? Eu já escutei casos assim, né? De mães que foram mães muito jovens, chegam num ponto que parece que viram, né, irmãs, têm uma dificuldade muito grande de autoridade, de se colocar, mas que também, às vezes, depois de um tempo, né? Eu acho que os papéis se realocam, né? Claro, quando tem também um trabalho acontecendo, né? Eu acho que uma análise, assim, ou uma terapia, né, feita numa determinada fase da vida tem efeitos muito, muito significativos, né? Então, mas eu acho que sim, tem desafios maiores, né? Até em relação a corpo mesmo, né? E eu acho que estar em espaços em que às vezes as pessoas da sua idade têm filhos bebês e você já tem um filho que já é adulto, que já está ali pareado, né? Quase. Então, são outros desafios, né? Mas eu falei em relacionamento abusivo, agora eu até lembrei de um livro que eu estava lendo que chama A Máquina do Caos, que é de um jornalista, né? Sobre redes sociais, né? E aí ele fala que primeiro ele fala assim, né? Ele levanta a hipótese: será que as redes sociais elas só, digamos, se aproveitam de uma vulnerabilidade humana, que é a necessidade de se conectar e de ser aceito, e a partir daí, né? Se cria, né, tudo isso que a gente está vendo, ou será que as redes sociais de fato criam mesmo isso, né? E aí ele defende que criam também, não é só levantam coisas que já estão lá também, né? Mas também criam. E aí ele fala de ele relaciona, né, as redes sociais com o mecanismo do cassino, né, das máquinas caça-níqueis, que o modelo de negócio também é baseado nisso. E ele até bota um termo que deixa eu ver se eu vou lembrar. Acho que é reforçamento intermitente de intervalo variável. Como que você lembrou disso? Pois é, agora eu acho que é isso. Matemática. Talvez eu esteja enganada, mas eu acho que o termo é esse. Reforçamento intermitente de intervalo variável. Ou seja, a rede social ela dá um tipo de reforço, né? Que vai até por modelos de psicologia comportamental, né? De que as máquinas caça-níqueis, por exemplo, cada movimento que você faz, você tem um estímulo visual, auditivo, um barulhinho, uma luz que pisca e tal, né? A rede social, ela segue um pouco isso, porque você pode clicar e curtir, você tem barulhinhos também, você tem coisas visuais, né? E a questão da validação social, né? Dos likes, das curtidas, dos comentários.
E o que eles colocam? De intervalo variável. Ou seja, você nunca sabe exatamente quando vem aquele reforço positivo. Você sabe que vem em algum momento. O caça-níquel, você tá lá puxando a alavanca, você sabe que você vai ganhar em algum momento. Em algum momento você ganha, mas você não sabe quando. E isso torna difícil você parar de jogar. Porque Mexe você com o fica, desejo, né? mexe com, né, com uma aposta, né, justamente. E a rede social, ela trabalha com esse mecanismo também, né? De que você posta ali uma foto, você não sabe quantas curtidas vai ter, qual repercussão. Mas se você continuar postando várias vezes, você sabe que em alguma vai ter alguma repercussão, algum sucesso, né? Então, você continua postando. E aí, a relação que ele faz com o relacionamento abusivo é que isso acontece muito, né? Nas relações em que o abusador, ele varia o comportamento. Certos comportamentos que ele reagia afetivamente, em algum momento ele passa a reagir agressivamente. E a pessoa abusada nunca sabe exatamente o que vem, né? Mas ele era carinhoso comigo antes quando eu fazia isso e agora ele reagiu agressivamente. Mas aí, às vezes, depois de uma agressão, vem uma compensação, um afeto. E aí esse ciclo continua, né? E no caso, a mulher que é vítima fica na expectativa do momento em que ele vai ser Que bom. ele vai ser carinhoso, Porque em algum momento vem. Ninguém é mal, entre aspas, o tempo todo, agressivo o tempo todo. Às vezes vem um pedido de desculpa, um presente, aí um arrependimento, e aí depois volta de novo a acontecer, né? Então você fica preso naquele ciclo, que é o que eles chamam esse intervalo variável, né? Porque você nunca sabe quando vai acontecer, então mantém você preso ali. Isso é muito preocupante a gente pensar nas redes sociais, porque realmente, né, tem um mecanismo que faz com que você fique, né, ali. E claro, a gente hoje tem, né, outros motivos muito bons para estar nas redes sociais, conhecer pessoas, né, como a gente se conheceu, né, Lavínia? E você, Carol, através. Então, assim, tem muita coisa positiva, mas se a gente não tiver, né, atento, a gente se perde nisso também. Então, Puxado, hein? Saudades da época do Lanterninha. Bateu agora. Para finalizar, é preciso naturalizar o processo de envelhecimento? eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é aquilo que a gente fala dos discursos, né? Do que a gente reproduz, né? E eu acho que está sendo naturalizado uma forma de envelhecer que é muito, muito cruel, né? Verdade. Às vezes, assim, né? Um exemplo, esses dias eu vi um Instagram de uma dermatologista colocando, né? Que fez tais procedimentos numa paciente. E era uma lista, assim, sei lá, uns 9 procedimentos. Muita coisa. Algumas eu nunca tinha ouvido falar, outras eu já sabia, né? O básico, botox, preenchimento labial, etc, etc, fio de não sei o quê. Então, assim, você vê 10 coisas e você pensa, caramba, isso tá naturalizado, assim, né? E, claro, para um recorte de pessoas, para né, uma certa bolha também. Mas, assim, quando é que a gente passou a achar isso tão normal? Assim, tanta intervenção no nosso corpo, né? A gente já passa por intervenções há muitos anos, séculos, mas eu acho que hoje em dia é tanta intervenção que eu fico pensando, se a gente tirar tudo, né? O que é que sobra, assim? Cara, eu acho engraçado. Não sobra, porque quando insere, já não é muito a gente. Em alguns procedimentos, eu fico assim, quando colocam o antes e depois, nossa, como ficou lindo. Nossa, quem é essa pessoa? outra E não é pessoa, essa. Definitivamente, ela pode até ter ficado bonita, mas quem é ela? Será que não bate o conflito, né? Será que não há um estranhamento sobre esse corpo? Tá, eu adequei. A quê? Né? Porque Sim. não é a minha realidade, não é o meu corpo. Melhorar, suavizar aquilo que não tá tão bacana, dar assim um contornozinho, pode ser muito legal. Eu imagino até que, pensando pela minha perspectiva pessoal, pode ser até um up, assim, na autoestima. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Tentar realmente se perguntar se aquilo que a gente está fazendo é em prol do nosso bem-estar ou numa tentativa de atender realmente as expectativas externas, porque a gente pode adoecer nessa busca desenfreada por algo de perfeição. O que me faz lembrar, inclusive, de uma perda super recente de uma modelo bailarina, né? Uma mulher linda, super jovem, eu acho que ela não tinha 30 anos. Você olhasse assim, a menina parecia ter sido feita assim à mão. Mas ela tinha lipedema e aí queria fazer uma lipo no joelho. E ela morreu, né? Houve
algumas complicações, não sei se parada cardíaca, enfim, não lembro os detalhes, mas ela morreu. Então, assim, a gente quer se melhorar para viver, então vamos tentar colocar um paralelo, uma perspectiva razoável, porque para estar vivo é preciso se cuidar, e o se cuidar não necessariamente é se colocar à disposição de tudo que Sim. aparece enquanto procedimento e outras coisas também que estão disponíveis pela vida, né? E eu acho que se a gente é isso, se a gente se constitui através do olhar do outro, né? Eu acho que é até treinar um pouco esse olhar para ser mais tranquilo, menos exigente, né? O nosso olhar também com as outras pessoas, né? Porque isso também se reflete, né? Em como a gente olha para as pessoas e como a gente sente que é olhado, né? Então, eu acho que é até um exercício mesmo, assim, constante, de estar sempre se perguntando, né? Será que eu estou sendo muito exigente com os outros, comigo, né? Até que ponto? Será que precisa de tudo isso? Né? Eu acho que a gente não está fora, né? Até falando sobre isso tudo, a gente que sabe que a gente não está fora, que a gente usa, né? Maquiagem, enfim. Mas eu acho que é importante sempre estar atento, não estar alheio, né? Ao que a gente está fazendo. Não fazer sem se perguntar ou sem pensar. Perfeito. É isso. Incrível. Cuidem-se bem, sobretudo de dentro para fora. Acho que a gente precisa ser mais generosa com a gente, entender que envelhecer faz parte e é sinal de que a vida está acontecendo. Então, Sim, é como dizem, acolhimento. a outra opção é morrer, né? Isso. A gente quer viver e fazer muita coisa ainda, né? Exatamente. Que a gente fique bem, então. Juliana, obrigada. Obrigada. Obrigada, vocês. Juliana. Prazer receber você aqui. Prazer estar aqui. E até a próxima. Tchau, pessoal.